Olá, boa tarde. Após quase 3 anos à frente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, no início do ano, o auditor fiscal Tomás Nogueira assumiu um novo desafio agora no governo do Amazonas: comandar a Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. E o secretário da CEPLANCT é o entrevistado de hoje. Muito boa tarde, prazer recebê-lo novamente. Boa tarde, é uma satisfação retornar aqui e poder compartilhar com você e com o seu público as nossas informações e posições sobre o trabalho. Secretário, a CEPLANCT, na verdade, é uma fusão aí de duas secretarias, né, que antes da reforma administrativa atuavam de formas independentes, de planejamento e ciência, tecnologia e inovação. Qual que é o balanço que o senhor faz à frente dessa nova secretaria? A reforma administrativa, os ajustes administrativos já foram concluídos? De fato, nós estamos no início desse processo, né? O que nós tivemos foi uma reorganização de algumas áreas que fazem sentido e tem uma sinergia. A ideia não era apenas a questão que a reforma tinha no sentido de diminuir gastos, mas também ter uma eficácia. Na verdade, são mais de 2 secretarias. Nós também tínhamos a antiga Secretaria de Mineração e Recursos Hídricos, né, que foi para dentro também dessas atividades. Qual é a atividade? Aquilo que tem um viés que trabalha com o desenvolvimento econômico, poder ser colocado sobre uma única gestão para que tenha essa sinergia que eu me referi. Então, nós temos a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente chama CEPLAN, CTI, para deixar muito claro essas tarefas. Então, nós estamos no início desse trabalho, nós estamos vivendo um ano diferenciado, um ano de crise, sim, mas eu vejo isso como absolutamente conjuntural e tem um primeiro trabalho nessa questão. O orçamento como função, ferramenta do planejamento, também foi para essa estrutura que estava na Secretaria de Fazenda. E a primeira tarefa é exatamente reordenar, redesenhar a estrutura do orçamento ou do gasto público nesse ano de 2015 para preparar as bases que a gente tem, e é na crise que nós temos de nos planejar para fazer o desenvolvimento que eu acredito que está logo ali na esquina ao final desse ano. Pois é, como o senhor está dizendo, a gente vive um ano de crise, a arrecadação do Estado registrou uma queda aí no primeiro semestre do ano de quase 6%. O que é possível priorizar nesse momento em termos de planejamento de curto prazo, por exemplo? Vamos primeiro entender a natureza dessa crise. Eu acho que o secretário Afonso Lobo, da Cefaz, tem sido extremamente didático. Nós vivemos uma crise no país, claro isso, uma crise econômica. Então, o que nós produzimos na Zona Franca de Manaus? Nós produzimos televisões, nós produzimos motocicletas, enfim, produtos de consumo não essenciais. Não essenciais. Eu acho que você já ouviu essa explicação. Então, ou seja, no momento de crise as pessoas consomem mais alimentação, mais vestuário e se preservam para um melhor momento esses outros produtos não essenciais. Então, nós sofremos um pouco mais com isso. Isso é fato. O outro ponto, na questão da arrecadação, também houve uma queda concreta, mas há uma base de comparação muito forte, que é o primeiro semestre de 2014, que antecedeu ao evento Copa do Mundo. Aquele foi provavelmente o melhor semestre em termos de arrecadação na história do Estado do Amazonas. Então, nós estamos comparando um momento muito forte com outro de crise. Esse gap é que faz com que o Estado tenha de se replanejar. A par disso, nós temos algumas expectativas de que, num curto prazo, a partir do final desse ano, nós já tenhamos um novo cenário. Aí você vai me perguntar, mas secretário, como é que está baseando essa análise se a maioria dos analistas dizem que não é tão simples que não é tão assim? Simples. Nós aprendemos uma coisa. Quando o Brasil vai mal, o Amazonas vai pior. Quando o Brasil vai bem, o Amazonas vai melhor. E nós temos aí algo... Então, veja bem, o que eu digo tem uma especificidade na economia do Estado do Amazonas. No ano que vem, nós temos um evento que é muito relevante para o tipo de produto que nós temos, que são as Olimpíadas. E eu diria que o mercado econômico publicitário
já começa a trabalhar esse evento. As Olimpíadas serão um evento, com certeza, que vão movimentar grande parte da atenção do público brasileiro. E que deve ajudar a recuperar, então, esse cenário. Esse cenário por uma razão, por exemplo, prosaica para nós. A maior parte dos lares brasileiros ainda tem uma televisão de tubo. E esse tipo de evento induz a que você faça a evolução tecnológica. Então tem aí uma forma de crescimento. Isso, com certeza, nas outras áreas vai gerar algum emprego, vai gerar atividade econômica. A crise que nós vivemos hoje, eu digo, é uma crise de confiança a partir de uma questão institucional não irrelevante. Isso é fato. Mas nós já tivemos aqui, eu gosto de repetir isso aqui, nós já tivemos uma crise cambial fortíssima com incapacidade de honrar os nossos pagamentos. Nós já tivemos uma crise de hiperinflação, com inflação de mais de 80% ao mês. Em 91, quando o governo Collor acertadamente abriu a economia, nós tínhamos aqui uma crise de processo produtivo. Os nossos processos produtivos eram extremamente defasados, muito defasados mesmo. Não é nada disso que nós temos hoje, tá certo? Nós temos uma crise de confiança no encaminhamento da economia. Tem um ponto, sim, vocês vão dizer, não diminua esse ponto, que é o tamanho do Estado, o tipo e a natureza do gasto do Estado. Então, isto é um esforço que precisa ser feito. O Estado tem de direcionar os seus gastos naquilo que é essencial à população e naquilo que faz sentido do ponto de vista de geração da atividade econômica. Fazendo isso, o Brasil está pronto para continuar crescendo e a gente acredita que nós vamos viver um outro ano, efetivamente, a partir de 2016. E é a oportunidade também de enxugar a máquina pública e poder otimizar os gastos, né? Um momento para reordenar, otimizando. Vamos voltar àquela história dos chineses que tem o mesmo ideograma para crise e oportunidade. Então é exatamente isso, a crise gera a oportunidade dessa reestruturação, desse enxugamento, dessa eficácia da máquina pública. Nesse instante, nós estamos fazendo desenvolvimento do plano plurianual para o período 2015-2019, né? Então, isto é importante, independente da crise, faz-se conjunturalmente o enxugamento que é necessário e se planta as bases do crescimento futuro. Porque no plano plurianual, até para o telespectador que não entende muito dessas palavras difíceis, né, é um instrumento, né, que os governos usam para traçar suas metas, os seus objetivos a um prazo maior, no caso, para os próximos 4 anos. O senhor já pode adiantar o que está prevendo esse plano? Em que fase que está o plano? Ele está em desenvolvimento? Quando que ele deve ser concluído? Isso é uma oportunidade única, ele está em pleno desenvolvimento. Na verdade, o plano plurianual, ele tem uma matriz constitucional, ele tem uma previsão na Constituição, é uma ferramenta para as administrações, para a gestão pública, no sentido de, no médio prazo, estabelecer quais são as suas etapas, quais são as suas pretensões nesse prazo médio. Então, nós já estamos, como tem uma previsão constitucional, tem um cronograma, o plano plurianual, ou PPA, como ele é chamado, está na rua. Em que sentido? Nós temos uma fase de elaboração das macrodiretrizes por parte. Qual é a proposta do governo? Então, nós discutimos internamente e foram estabelecidas 4 macrodiretrizes. As macrodiretrizes que estão estabelecidas neste instante são qualidade de vida, ou seja, melhoria da qualidade de vida da população. Num outro aspecto, a diversificação da nossa economia. Nós já tivemos a prorrogação da Zona Franca, é importante fortalecer o polo industrial de Manaus, mas é importante também começar aquilo que está no diagnóstico de todos aqueles que pensam a economia do Amazonas. Trazer uma diversificação para além do polo industrial de Manaus. Interiorizar o desenvolvimento. E essas duas, obviamente, elas estão muito marcadas. Ao interiorizar o desenvolvimento, a gente faz uma diversificação da economia, já que nós não temos uma Zona Franca para o estado inteiro, mas apenas para a cidade de Manaus. Mas veja que isso é absolutamente fundamental. O Estado leva a segurança, a saúde, a educação, né, de nível médio superior para todas as nossas sedes municipais, para o interior todo. O desafio é levar a atividade econômica, de forma que seja interessante você ficar, digamos, no interior e ali se desenvolver, inclusive como pessoa. E o último ponto das macrodiretrizes é interno, ou seja, sobre a gestão pública.
que, digamos, rebate no que nós discutimos. Fazer isso de forma muito mais eficaz, de forma muito mais cuidadosa em termos de gasto. Então, essas macro-diretrizes estabelecidas, nós estamos submetendo à consulta pública, à discussão com a sociedade. Isso está sendo feito como? De uma forma presencial, não apenas na cidade de Manaus, mas em 5 cidades do interior do estado. Já foram feitos encontros. Nós fizemos em Itacoatiara, nós fizemos em Figueiredo, nós fizemos em Tefé, nós fizemos em Tabatinga, tá certo? E nós estamos fazendo também, usando as ferramentas que nós temos da internet, da tecnologia, nós temos um site, o ppa.am.gov.br. Neste site tem uma ferramenta muito interessante que o cidadão pode interagir. Trabalhando a partir dessas macro diretrizes, nós temos os temas e você vai lá e dá a sua sugestão através de um menu pré-estabelecido ou, independente de tudo que está sendo colocado lá, a sua própria opinião. Os números hoje nos mostram que nós temos mais de 7.000 sugestões, né, da cidadania. Isso pode ampliar, isso deve ampliar muito, tá certo? Nós temos uma parceria com o Centro de Mídias da UEA, onde nós estamos indo diretamente às comunidades do interior. Numa primeira rodada de conversa dentro com os alunos da UEA, nós nos conectamos a mais de 30 municípios. E alunos da UEA, salvo engano, da área de logística e de gestão pública, dos cursos de gestão pública, participaram também, levando o mesmo questionário que está na internet a pelo menos 100 pessoas da sua comunidade para que isso seja trazido para dentro do PPA. Até quando seguem essas consultas? Nós temos até o final desse mês de julho, tá certo? Então aí nós vamos trabalhar na consolidação. A par disso, nós estamos realizando oficinas internas com o poder público, com a área de desenvolvimento, salvo engano, ontem, sexta-feira, foi feito com a área de segurança, então as áreas temáticas para que a gente possa também fazer esse diálogo. Envolver todo mundo. Ao fim e ao cabo, nós vamos hoje concluir e mandar para a Assembleia Legislativa a proposta do plano plurianual. Com base nisso, aprovado isso, a gente já trabalha, inclusive, a primeira etapa, que é 2016, o orçamento de 2016, compatibilizado a um plano de desenvolvimento. O que é que em 2016 a gente vai colocar nesse caminho para interiorizar o desenvolvimento, para diversificar a economia, para melhorar a qualidade de vida do nosso pessoal. Depois do intervalo, o senhor dá mais detalhes, então, dessa parte. A gente volta num instante só.